ata famosa que um homem está mais vulnerável, mais aberto, mais completamente entregue a você. Não é durante um jantar romântico, não é quando ele te dá flores, não é nem mesmo quando ele diz que te ama pela primeira vez. É naquele momento de intimidade absoluta, quando os corpos estão unidos, quando as defesas caem completamente, quando o cérebro dele está inundado de ocitocina, dopamina e toda uma cascata de neurotransmissores que o tornam incrivelmente receptivo às suas palavras. E é exatamente nesse momento que a maioria das mulheres perde a oportunidade mais valiosa de criar uma conexão tão profunda que ele jamais mesmo conseguirá olhar para outra mulher da mesma forma. Um psiquiatra há mais de 25 anos e hoje vou te ensinar algo que mudará completamente a forma como você se relaciona com seu homem, algo que deveria ser ensinado para todas as mulheres, mas que permanece um segredo guardado a sete chaves. Olha, eu atendo mulheres incríveis no meu consultório todos os dias. Mulheres inteligentes, bem-sucedidas, lindas, que cuidam da casa, dos filhos, da carreira, que fazem malabarismos dignos de um circo do Soleil para manter tudo funcionando. E sentem que seus maridos estão distantes, que a intimidade esfriou, que ele parece estar sempre com a cabeça em outro lugar e talvez esteja até olhando para outras mulheres. E quando eu pergunto sobre a vida íntima do casal, sobre o que acontece naqueles momentos de conexão física, a resposta é quase sempre a mesma. Silêncio constrangedor ou pior, uma rotina mecânica onde ambos apenas cumprem um protocolo sem alma, sem conexão real, sem aquela entrega que transforma um ato físico em algo transcendental. A verdade que ninguém te conta é que existe uma janela de oportunidade neurológica, um momento específico durante a intimidade, onde o cérebro masculino está programado biologicamente para criar vínculos profundos. E se você não souber aproveitar esse momento, se você ficar em silêncio ou pior ainda, se você disser as coisas erradas, você está literalmente deixando essa porta se fechar. E sabe o que acontece quando você deixa essa porta se fechar repetidamente? Ele começa a buscar essa conexão em outro lugar. Não porque ele seja um canalha, não porque você não seja suficiente, mas porque o cérebro dele está biologicamente programado para buscar essa experiência de conexão total. E se ele não encontra isso com você, minha querida, ele vai procurar em outro lugar, mesmo que seja apenas na fantasia, mesmo que seja apenas olhando para outras mulheres e imaginando como seria diferente. Agora, antes de eu te mostrar exatamente o que você precisa dizer e como dizer, preciso que você entenda uma coisa. Você que está me assistindo agora, você que dedicou tempo da sua vida para buscar essa informação, você já está quilômetros à frente da maioria das mulheres, porque você entendeu algo fundamental. Relacionamentos não se mantêm sozinhos, intimidade não é automática, e se você quer um homem completamente apaixonado e devotado a você, você precisa entender como o cérebro dele funciona. Então, se você está gostando desse conteúdo, se está percebendo que finalmente alguém está falando a verdade sem rodeios, sem esse papo de coach, de relacionamento que nunca viveu nada na vida, eu quero que você se inscreva neste canal agora. Aperta esse botão de inscrição porque eu vou te entregar conteúdos assim, diretos, baseados em neurociência e psicologia real, não em achismos ou em frases bonitas de internet. E deixa um comentário me dizendo de onde você está me assistindo, qual é a sua maior dificuldade no relacionamento agora, porque eu leio todos os comentários e muitas vezes eu crio vídeos respondendo exatamente as dúvidas de vocês. Vamos construir essa comunidade de mulheres empoderadas, inteligentes, que entendem que sedução e conexão são ciências, não sorte. Agora vamos ao que realmente importa, e aqui eu preciso que você preste muita atenção porque o que eu vou te falar agora pode soar assustador, mas é a mais pura verdade baseada em anos de pesquisa e de atendimento clínico. Se você não criar essa conexão profunda com seu homem, se você não souber usar esses momentos de intimidade para marcar o cérebro dele de uma forma indelével, você está correndo um risco enorme. E não estou falando apenas do risco dele te trair fisicamente, estou falando de algo muito mais sutil e muito mais perigoso: a traição emocional.
o distanciamento progressivo, aquele processo lento onde ele vai se desconectando de você dia após dia, até que um dia você acorda e percebe que está dividindo a cama com um estranho. Sabe o que acontece quando um homem não encontra essa conexão profunda em casa? Ele começa a idealizar. O cérebro masculino é extremamente visual e extremamente propenso à fantasia. Ele começa a olhar para aquela colega de trabalho e imaginar como seria diferente com ela. Ele começa a prestar atenção naquela mulher na academia e criar toda uma narrativa na cabeça dele sobre como ela seria mais apaixonada, mais presente, mais conectada. E o pior de tudo é que essas fantasias vão ganhando força, vão ocupando espaço mental, até que a realidade do relacionamento de vocês parece pálida em comparação com essas ilusões que ele criou. E aqui está a parte que realmente dói, a parte que eu preciso que você entenda com toda a claridade. Enquanto você está aí se matando para manter a casa em ordem, cuidando dos filhos, trabalhando, tentando estar bonita, tentando ser a esposa perfeita, ele pode estar emocionalmente se desconectando de você porque vocês perderam aquela centelha. Aquela conexão visceral que fazia os olhos dele brilharem quando te olhava. E não adianta você ter o corpo perfeito, não adianta você cozinhar como uma chefe, não adianta você ser a mãe do ano se você não souber criar essa conexão no nível mais profundo, no nível onde o cérebro dele literalmente se reconecta e se reprograma, para te ver como a única mulher que importa. Você quer saber o que é ainda mais assustador? Que tem mulheres por aí que sabem exatamente como fazer isso. Mulheres que talvez não sejam tão bonitas quanto você, que talvez não sejam tão inteligentes, que talvez não tenham metade das suas qualidades, mas que entendem intuitivamente ou aprenderam de alguma forma como mexer com o cérebro masculino nesse nível profundo. E são essas mulheres que acabam roubando maridos, que acabam sendo a outra, que acabam recebendo toda aquela devoção e paixão que deveria ser sua. Injusto? Completamente. Mas é a realidade. E eu prefiro te preparar para vencer nessa realidade do que te vender ilusões cor-de-rosa. Então, se você continuar fazendo o que sempre fez, se você continuar tratando a intimidade como uma obrigação conjugal, como algo mecânico que acontece ali entre escovar os dentes e dormir, você está abrindo espaço para que outra mulher ocupe o lugar que deveria ser exclusivamente seu na mente e no coração dele. E quando isso acontece, minha querida, a reconquista é 10 vezes mais difícil do que teria sido simplesmente manter a conexão viva desde o início. Agora, respira fundo comigo, porque eu sei que isso pode estar mexendo com você, pode estar trazendo medos à tona, pode estar fazendo você questionar um monte de coisas sobre o seu relacionamento, e isso é bom, sabe por quê? Porque significa que você está acordando, está saindo daquela zona de conforto perigosa, onde a gente acha que relacionamento se mantém sozinho, que amor é suficiente, que não precisa fazer nada porque já conquistou o cara, já casou, já tem filhos, já está tudo resolvido. Mentira! Relacionamento é construção diária, é escolha consciente, é estratégia inteligente, e a situação pode ficar ainda pior do que você imagina, porque não é só sobre ele olhar para outras mulheres ou fantasiar com elas. É sobre ele efetivamente encontrar alguém que preencha esse vazio emocional e de conexão que existe no relacionamento de vocês. É sobre ele conhecer uma mulher no trabalho, na academia, até mesmo nas redes sociais, que sabe exatamente como criar essa conexão, que sabe exatamente o que dizer, como tocar, como olhar, e de repente você percebe que perdeu não apenas a atenção dele, mas o coração dele. E sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? É que quando isso acontece, quando ele realmente se conecta emocionalmente com outra pessoa, não adianta você tentar recuperar fazendo exatamente as mesmas coisas que você sempre fez, porque o cérebro dele já foi reprogramado, já criou novos caminhos neurais associados a essa outra pessoa, já vinculou aquela sensação de paixão, de desejo, de conexão profunda a alguém que não é você. E reverter isso é um trabalho hercúleo, às vezes impossível. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes no meu consultório, mulheres maravilhosas, inteligentes, dedicadas, que de repente se veem substituídas por
mulheres que objetivamente falando não chegam nem perto delas em termos de qualidades. E sabe por quê? Porque essas outras mulheres entenderam algo fundamental sobre o cérebro masculino, que a conexão mais profunda acontece quando você combina vulnerabilidade emocional com intimidade física. Quando você sabe exatamente o que dizer naquele momento em que ele está completamente aberto, completamente receptivo, completamente seu, enquanto você está aí preocupada em estar sempre forte, sempre no controle, sempre sendo a mulher que resolve tudo e que não precisa de ninguém, tem uma outra mulher que está mostrando vulnerabilidade para o seu homem, que está dizendo exatamente as palavras certas no momento certo, que está criando uma conexão tão profunda que ele começa a ver ela como a mulher da vida dele. E você fica ali sendo incrível em tudo, mas perdendo ele emocionalmente porque não soube usar os momentos certos para criar essa marca indelével no cérebro dele. E o tempo está passando, minha querida. Cada dia que você deixa passar sem criar essa conexão profunda, é um dia a mais que o cérebro dele está disponível para se conectar com outra pessoa. Da noite de intimidade mecânica, sem alma, sem as palavras certas, sem a conexão real, é uma oportunidade perdida de fazer ele te ver como a única mulher que realmente importa. E essas oportunidades não voltam, elas não ficam esperando você decidir que está pronta para fazer diferente. A realidade é ainda mais dura. Ele pode estar neste exato momento começando a se distanciar emocionalmente de você. Pode ser que ele ainda esteja aí fisicamente, ainda durma na mesma cama, ainda cumpra as obrigações de marido, mas emocionalmente já está com um pé fora. E você pode nem ter percebido ainda porque os sinais são sutis no começo. Ele está um pouco mais no celular, um pouco mais distante, um pouco menos interessado em conversar, um pouco menos presente mesmo quando está ao seu lado. E quando você finalmente perceber, quando finalmente cair a ficha de que você está perdendo ele, pode ser tarde demais. Porque aí ele já pode ter encontrado essa conexão em outro lugar, já pode ter experimentado com outra pessoa aquilo que você nunca soube dar para ele, e o cérebro dele já vai estar completamente reprogramado para associar paixão, desejo e conexão profunda a essa outra mulher, não a você. Imagina a cena. Ele constrói uma vida nova com outra pessoa, uma vida onde ele é apaixonado, presente, dedicado, dando para ela tudo aquilo que você sempre quis que ele te desse. E você fica ali se perguntando onde foi que você errou, se lamentando por não ter sabido antes, por não ter feito diferente quando ainda tinha chance, e a resposta vai estar bem na sua frente. Você não soube criar aquela conexão profunda quando teve a oportunidade, você não soube dizer as palavras certas nos momentos certos, você não entendeu como o cérebro dele funciona. Mas aqui está a boa notícia e eu preciso que você preste muita atenção agora, porque é aqui que tudo muda. Você ainda tem tempo. Você está me assistindo agora, se você chegou até aqui neste vídeo, é porque alguma parte de você sabe que precisa mudar alguma coisa, que precisa aprender algo novo, que precisa se equipar com ferramentas reais para criar a conexão que você quer no seu relacionamento. E eu vou te dar essas ferramentas agora baseadas em neurociência, em psicologia, em anos de experiência clínica e também vou ser honesta com você na minha própria experiência de vida. Primeiro, você precisa entender o que acontece no cérebro masculino durante a intimidade. Quando um homem está em um momento de intimidade profunda, o cérebro dele libera uma quantidade massiva de neurotransmissores, dopamina, que está associada ao prazer e à recompensa, ocitocina, que é o hormônio do vínculo e da conexão, serotonina, traz sensação de bem-estar, e até mesmo vasopressina, que está ligada ao comportamento protetor e ao comprometimento de longo prazo. Essa combinação química cria uma janela de oportunidade única, onde o cérebro dele está extremamente receptivo a criar associações profundas. O que isso significa na prática? Significa que tudo que você diz, tudo que você faz, a forma como você se comporta durante esses momentos fica gravado no cérebro dele de uma forma muito mais profunda do que em qualquer outro momento. É como se você tivesse acesso direto ao disco rígido dele e pudesse gravar informações que vão influenciar como ele te vê,
como ele se sente em relação a você e até mesmo se ele vai ou não buscar conexão com outras mulheres. Mas a maioria das mulheres desperdiça completamente essa oportunidade. Elas ficam em silêncio ou fazem sons genéricos ou pior ainda, ficam preocupadas com a barriga, com a celulite, com se estão fazendo certo, com 1000 inseguranças que só servem para destruir a conexão. Ou então caem no outro extremo e tentam imitar pornografia, fazendo e dizendo coisas completamente desconectadas do que realmente cria vínculo emocional profundo. Então, vamos ao que realmente funciona, ao que realmente cria essa marca indelével no cérebro dele. E atenção, porque o que eu vou te ensinar agora não é sobre técnicas sexuais, não é sobre posições ou truques físicos. É sobre comunicação estratégica e um momento de vulnerabilidade máxima. É sobre usar palavras que ativam as áreas certas do cérebro dele, que criam associações poderosas que fazem ele te ver de uma forma completamente diferente. A primeira coisa que você precisa entender é que o cérebro masculino responde poderosamente à validação e à admiração, especialmente quando vem de uma mulher que ele deseja. Mas não é qualquer tipo de validação, não é aquele elogio genérico que não significa nada. É uma validação específica, vulnerável, que mostre para ele que você está completamente presente, completamente entregue, completamente conectada com ele naquele momento. Então, enquanto ele estiver dentro de você, enquanto vocês estiverem naquele momento de conexão máxima, você vai dizer coisas que ativem o córtex pré-frontal dele, a área do cérebro responsável pelo planejamento de longo prazo e pelo comprometimento. Você vai dizer coisas que façam ele associar aquele prazer intenso, aquela conexão profunda, especificamente a você, de uma forma que nenhuma outra mulher conseguirá replicar. Por exemplo, e aqui eu vou ser bem direta, porque não adianta ficar com rodeios, você pode dizer algo como: eu nunca senti isso com ninguém, só você me faz sentir assim. Parece simples, parece até óbvio, mas olha o que acontece no cérebro dele quando você diz isso no momento certo. Primeiro, você está ativando o sistema de recompensa dele, fazendo ele se sentir único, especial e insubstituível. Segundo, você está criando uma associação exclusiva entre aquele prazer e você, fazendo o cérebro dele entender que aquela experiência não pode ser replicada com ninguém mais. Terceiro, você está mostrando vulnerabilidade, está se abrindo emocionalmente e isso ativa a ocitocina dele em níveis ainda mais altos, criando um vínculo profundo. Você também pode usar frases que ativem o instinto protetor e provedor dele, que estão profundamente enraizados no cérebro masculino por milhões de anos de evolução. Algo como: eu me sinto tão segura com você, tão protegida. Quando você diz isso no momento de máxima intimidade, você está associando a satisfação sexual dele com o papel de protetor, fazendo o cérebro dele entender em um nível profundo que te proteger, te cuidar, estar ao seu lado é parte integral da experiência de prazer dele. E aqui está um segredo que poucas mulheres sabem. O cérebro masculino é extremamente responsivo a ser visto como herói, como o homem que resolve, que protege, que provê. Não é sobre você ser fraco ou dependente, longe disso. É sobre você estrategicamente ativar essa parte do cérebro dele que quer ser o seu herói, que quer ser indispensável para você. E quando você faz isso durante a intimidade, quando você associa essa necessidade profunda dele com o prazer sexual, você cria uma conexão que é praticamente impossível de quebrar. Outra frase poderosíssima, e aqui eu quero que você preste atenção especial, é algo que mostre que você o escolhe ativamente, que não está com ele por obrigação, por costume, por comodidade, mas porque genuinamente o deseja. Eu te escolho todos os dias e agora mesmo eu te escolho de novo. Isso pode parecer piegas, pode parecer exagerado, mas olha o que acontece neurologicamente. Você está ativando a área do cérebro dele responsável pelo valor percebido. Está fazendo ele entender que você não é uma presença garantida na vida dele, que você está ali por escolha ativa e isso aumenta exponencialmente o valor que ele te dá. Porque, vamos ser honestos, uma das coisas que mata relacionamentos longos é exatamente a sensação de que está tudo no automático.
de que a outra pessoa tá ali porque já construíram uma vida juntos, porque separar seria complicado. Mas quando você mostra ativamente, especialmente em momentos de intimidade profunda, que você o escolhe, que você o deseja, que você está ali porque quer genuinamente estar, isso reacende no cérebro dele aquela sensação de conquista, aquele prazer de ser desejado, que é absolutamente viciante para o cérebro masculino. E tem mais uma camada nisso tudo que é absolutamente crucial, a questão da exclusividade. O cérebro masculino, por mais que a gente não goste de admitir, tem uma programação evolutiva relacionada à exclusividade sexual e certeza de paternidade. Quando você diz coisas durante a intimidade que reforçam que ele é o único, que ninguém mais te toca daquela forma, que ninguém mais tem acesso a você daquela maneira, você está ativando partes muito primitivas do cérebro dele que criam um senso de posse e exclusividade extremamente poderoso. Agora, cuidado, porque aqui a linha é tênue. Não estou falando de você se diminuir, de você se colocar como propriedade dele, nada disso. Estou falando de você estrategicamente usar a linguagem para ativar os circuitos neurais dele que criam comprometimento e exclusividade. É você dizendo algo como: você é o único que me conhece assim, o único que me vê assim. Percebe a diferença? E você não está se diminuindo, você está elevando a conexão entre vocês a um nível de intimidade que exclui qualquer outra pessoa. E aqui entra algo que eu observo muito no meu consultório e que é absolutamente fascinante. Mulheres que sabem usar a vulnerabilidade estratégica durante a intimidade criam vínculos muito mais fortes do que mulheres que tentam sempre parecer fortes e no controle. Por quê? Porque o cérebro masculino responde poderosamente a ser necessário, a ser o porto seguro de alguém. Quando você se permite ser vulnerável com ele, quando você mostra que ele te afeta profundamente, que ele tem o poder de te fazer sentir coisas intensas, você está dando a ele algo que é extremamente valioso. A sensação de que ele importa, de que ele tem impacto real na vida de alguém que ele valoriza. Então, frases como: você me descontrola completamente, eu perco o chão quando estou com você assim, são incrivelmente poderosas. Porque você está mostrando que ele tem poder sobre você, mas é um poder que você está dando conscientemente, é uma vulnerabilidade que você está escolhendo mostrar. E isso, minha querida, é absolutamente irresistível para o cérebro masculino. Mas vamos além, porque eu prometi que ia te dar ferramentas completas. E eu sempre cumpro o que prometo. Tem uma técnica que eu chamo de ancoragem emocional positiva e funciona assim. Você vai associar momentos específicos da vida de vocês, memórias positivas, planos futuros, com o momento de intimidade. Por exemplo, enquanto vocês estão naquele momento de conexão máxima, você pode dizer algo como: lembra daquela viagem que fizemos? Eu quero fazer muitas outras viagens assim com você, quero construir muitas memórias assim ao seu lado. O que você está fazendo neurologicamente é criando uma rede de associações no cérebro dele. Você está pegando memórias positivas do passado, conectando com o prazer do presente e projetando para um futuro juntos. Isso cria no cérebro dele uma narrativa completa, onde vocês são protagonistas de uma história de longo prazo, onde o prazer e a conexão que ele sente agora são parte de uma jornada maior. E isso é extremamente poderoso para criar comprometimento de longo prazo. A outra coisa absolutamente crucial que você precisa entender é o timing. Não adianta você dizer essas coisas em qualquer momento da intimidade. Existe um momento específico onde o cérebro dele está mais receptivo e esse momento é quando ele está chegando perto do clímax, mas ainda não chegou. É nessa janela de alguns minutos antes que o cérebro dele está inundado de dopamina, a atenção dele está completamente focada e tudo que você diz fica gravado de forma muito mais profunda. É nesse momento que você vai dizer as coisas mais importantes, as que você realmente quer que fiquem marcadas no cérebro dele. Porque depois do clímax, o cérebro masculino passa por uma fase refratária onde há uma queda abrupta de dopamina e um aumento de prolactina e ele fica muito menos receptivo emocionalmente. Então aproveite aquela janela pré-clímax, quando a atenção dele está completamente em você, quando o cérebro dele está completamente aberto.
E tem outro elemento que é absolutamente fundamental: a autenticidade. Por mais que eu esteja te dando frases, técnicas, estratégias, nada disso vai funcionar se você estiver apenas recitando um script, sem sentir nada. O cérebro humano, e especialmente o cérebro masculino, durante a intimidade, é extremamente sensível à autenticidade. Ele vai perceber, mesmo que inconscientemente, se você está sendo genuína ou apenas representando. Então, o que eu tô te ensinando aqui não é para você decorar frases e repetir mecanicamente. É para você entender os princípios neurológicos por trás, entender o que ativa o cérebro dele e então usar isso como base para expressar genuinamente o que você sente. Porque olha, se você está em um relacionamento com esse homem, se você escolheu construir uma vida com ele, presumo que você sinta coisas genuínas por ele. O que eu estou te ensinando é como expressar esses sentimentos da forma mais poderosa possível, no momento mais receptivo possível. E agora vamos falar de algo que muitas mulheres têm medo de fazer: expressar desejo de forma explícita. Existe um mito cultural de que mulheres não devem ser muito explícitas sexualmente, que isso seria vulgar ou inadequado. Mentira. O cérebro masculino responde poderosamente quando uma mulher expressa desejo genuíno por ele. Quando você diz coisas como "eu te desejo tanto", "eu penso nisso durante o dia", "eu fico contando as horas para estar assim com você", você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você está validando a masculinidade dele de uma forma profunda, porque para o cérebro masculino ser desejado sexualmente é uma das formas mais importantes de validação. Segundo, você está criando antecipação, fazendo ele saber que você pensa nele, que você planeja esses momentos, que não é algo que acontece só quando acontece. Terceiro, você está se posicionando como uma mulher sexual, confiante, que sabe o que quer, e isso é extremamente atraente. Porque, vamos ser sinceras, muitos relacionamentos longos caem em uma rotina onde a intimidade se torna uma obrigação, algo que acontece porque tem que acontecer, sem desejo real, sem antecipação, sem aquela energia de "eu te quero agora". E quando você reintroduz essa energia, quando você mostra genuinamente que deseja ele, que pensa nisso, que fica excitada só de pensar nele, você reacende algo no cérebro dele que pode ter estado adormecido há anos. E aqui vai uma verdade que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente crucial. Se você não expressar desejo genuíno pelo seu homem, se você tratar a intimidade como obrigação ou como algo que você faz para agradá-lo, mas sem prazer próprio, você está criando espaço para que ele busque se sentir desejado em outro lugar. Porque ser desejado é uma necessidade profunda do cérebro masculino. E se ele não se sente desejado por você, ele vai começar a buscar validação em outros lugares. Não estou dizendo que você tem que fingir desejo que não sente. Estou dizendo que se você está em um relacionamento, você precisa cultivar esse desejo, precisa criar espaço mental e emocional para genuinamente desejar seu parceiro. E parte disso é você se permitir ser uma mulher sexual. É você se conectar com a sua própria sexualidade, é você entender que ter e expressar desejo sexual não te torna menos respeitável ou menos valiosa. Pelo contrário, te torna mais completa, mais viva, mais conectada. Agora, vamos falar de algo que pode parecer contraditório, mas que é extremamente poderoso: a combinação de força e vulnerabilidade. O cérebro masculino responde a mulheres fortes, confiantes, que sabem o que querem, mas também responde poderosamente a momentos de vulnerabilidade genuína. A mágica acontece quando você consegue combinar os dois, quando você é uma mulher forte e confiante na vida em geral, mas que se permite ser vulnerável e aberta durante a intimidade. Isso cria uma dinâmica onde ele te vê como uma mulher valiosa, que não precisa dele para sobreviver, que tem a própria vida, mas que escolhe ser vulnerável com ele, que escolhe se abrir emocionalmente com ele. E essa escolha consciente de vulnerabilidade é extremamente valiosa para o cérebro masculino, porque mostra que ele é especial, que ele conquistou acesso a uma parte de você que não está disponível para qualquer um. Então, durante a intimidade, você pode dizer coisas como: "eu sou forte em tudo na minha vida,
mas com você eu posso ser frágil, posso me entregar completamente. Isso mostra para ele que você confia nele em um nível profundo, que você se sente segura o suficiente para baixar todas as defesas. E isso cria um vínculo emocional. E tem mais uma camada nessa história toda que é absolutamente crucial e que muitas mulheres ignoram completamente. A questão da gratidão. O cérebro humano, e especialmente o cérebro masculino, responde poderosamente a ser apreciado, a saber que seus esforços são reconhecidos e valorizados. Quando você expressa gratidão genuína durante momentos de intimidade, você está criando uma associação poderosa no cérebro dele. Você pode dizer coisas como: eu sou tão grata por ter você na minha vida, por você me fazer sentir assim, por você ser esse homem incrível que é. Isso ativa o sistema de recompensa dele, faz ele se sentir valorizado e cria uma motivação profunda para continuar sendo esse homem que você está descrevendo. Porque o cérebro masculino quer ser o herói, quer ser valorizado, quer saber que seus esforços fazem diferença. E aqui está o insight que vem de anos de consultório. Homens que se sentem genuinamente apreciados e valorizados pelas parceiras são exponencialmente menos propensos a buscar validação fora do relacionamento. Por quê? Porque a necessidade fundamental dele de ser visto como valioso, como importante, como alguém que faz diferença, está sendo suprida em casa. Ele não precisa buscar isso em outro lugar. Então, quando você combina intimidade física profunda com expressão genuína de gratidão e apreciação, você está criando uma experiência tão completa, tão satisfatória em todos os níveis, e o cérebro dele simplesmente não vai querer buscar isso em outro lugar. Por quê? Porque ele já tem a experiência completa com você. Agora, vamos falar de algo que é absolutamente crucial, mas que muitas mulheres têm dificuldade: manter contato visual durante a intimidade, especialmente durante esses momentos de comunicação profunda. O contato visual ativa áreas do cérebro relacionadas à conexão emocional, confiança e vínculo. Quando você olha nos olhos dele e diz essas coisas profundas, vulneráveis, apreciativas, o impacto é multiplicado exponencialmente. Eu sei que pode ser desconfortável no começo, eu sei que muitas mulheres têm inseguranças, têm vergonha, preferem fechar os olhos ou olhar para outro lugar, mas eu estou te dizendo, baseado em neurociência e em anos de experiência, o contato visual durante a intimidade, especialmente durante a comunicação emocional profunda, é uma das ferramentas mais poderosas que você tem para criar conexão indelével. Quando você olha nos olhos dele e diz: eu te amo, você é tudo para mim, eu te escolho, o impacto neurológico é completamente diferente do que se você dissesse a mesma coisa olhando para teto ou com os olhos fechados. O contato visual cria uma via direta de conexão, ativa o espelhamento neural, cria uma sensação de intimidade e verdade que é impossível de replicar de outra forma. E aqui vai uma técnica específica que é extremamente poderosa, a técnica do espelhamento emocional. Funciona assim: você presta atenção no estado emocional dele durante a intimidade e você espelha e amplifica. Se você percebe que ele está particularmente conectado, particularmente presente, você verbaliza isso: eu sinto você tão presente agora, tão conectado comigo, isso me deixa louca. Isso cria um loop de feedback positivo, onde ele se torna ainda mais consciente daquele estado emocional, se sente validado por estar assim e tende a repetir esse padrão no futuro. O cérebro humano aprende por reforço. Quando você reforça positivamente um comportamento ou estado emocional, você aumenta a probabilidade dele se repetir. Então, quando você verbaliza e aprecia os momentos em que ele está particularmente conectado, particularmente presente, particularmente amoroso, você está treinando o cérebro dele para buscar repetir esses estados. E agora vamos falar de algo que pode ser controverso, mas que é absolutamente verdadeiro: a importância de você ter prazer genuíno. Olha, o cérebro masculino é extremamente responsivo a saber que está dando prazer à parceira. Quando você tem prazer genuíno,
Quando você se permite sentir e expressar esse prazer, você está validando a masculinidade dele de uma forma profunda, você está ativando o sistema de recompensa dele de uma maneira extremamente poderosa. Muitas mulheres fingem prazer e olha, eu entendo os motivos, entendo as pressões, entendo que às vezes é mais fácil fingir do que ter uma conversa difícil. Mas eu preciso te dizer, isso é um tiro no pé em termos de criar conexão profunda. Porque quando você finge, você está criando uma experiência baseada em mentira. E em algum nível, mesmo que inconsciente, ele vai perceber que algo não está certo. Então, em vez de fingir, invista em descobrir o que realmente te dá prazer, comunique isso para ele, guie ele, ensine ele. Porque quando você tem prazer genuíno, quando você se permite sentir e expressar isso autenticamente, a conexão que se cria é milhares de vezes mais profunda do que qualquer fingimento poderia criar. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Homens querem desesperadamente saber que estão dando prazer para as parceiras. Isso é fundamental para o ego masculino, para a sensação de competência, para a validação da masculinidade. Quando você tem prazer genuíno e expressa isso, você está dando a ele um presente extremamente valioso. A certeza de que ele é bom nisso, de que ele te satisfaz, de que ele é capaz de te fazer sentir coisas intensas. E isso cria um círculo virtuoso. Quanto mais ele se sente competente e validado na capacidade de te dar prazer, mais ele vai se dedicar a isso. Mais ele vai querer repetir, mais ele vai investir em aprender o que funciona para você. E quanto mais prazer genuíno você tem, mais conectada você se sente, mais você deseja ele e mais poderosa fica a conexão entre vocês. Agora, vamos falar de frequência porque isso importa. Não adianta você fazer tudo isso que eu estou te ensinando uma vez a cada 3 meses. O cérebro precisa de repetição para criar padrões duradouros, para criar mudanças reais nos circuitos neurais. Então, isso precisa ser uma prática regular, precisa ser algo que você incorpora na dinâmica de intimidade de vocês de forma consistente. Isso não significa que você precisa ter intimidade todos os dias, isso não é realista para a maioria das pessoas com vidas ocupadas, filhos, trabalho, responsabilidades, mas significa que quando vocês têm esses momentos de intimidade, você precisa estar presente, precisa estar consciente, precisa usar as ferramentas que eu estou te ensinando para criar conexão profunda. E aqui vai uma verdade importante. Qualidade importa muito mais do que quantidade. É melhor ter intimidade uma vez por semana, com conexão profunda, com comunicação emocional, com presença total, do que ter intimidade mecânica todos os dias. Porque é a qualidade da conexão que cria os vínculos neurológicos profundos, não a frequência mecânica. Agora, eu quero falar sobre algo que é extremamente importante, mas que muitas mulheres negligenciam. O cuidado pós-intimidade. O que acontece depois é quase tão importante quanto o que acontece durante. Ezeno! Depois da intimidade, o cérebro dele ainda está em um estado de alta receptividade emocional por alguns minutos, em vez de simplesmente rolar para o lado e dormir ou pular da cama para resolver alguma coisa, fica ali mais alguns minutos. Mantém o contato físico, continua a conexão emocional. Você pode acariciar ele, pode ficar em silêncio mais conectada, pode dizer mais algumas palavras de apreciação e amor. Isso estende a experiência de conexão, isso cria uma transição suave, em vez de um corte abrupto. E isso faz toda a diferença em como o cérebro dele processa e armazena aquela experiência. Porque, olha, se a experiência termina abruptamente, se você se desconecta rapidamente, o cérebro dele pode processar aquilo como uma experiência apenas física, sem profundidade emocional. Mas se você mantém a conexão, se você cuida desse momento pós-intimidade, o cérebro dele processa aquilo como uma experiência completa física e emocional. E isso é o que cria vínculos profundos e duradouros. E tem mais uma coisa que eu preciso te falar, algo que é absolutamente crucial. Você precisa acreditar no seu próprio valor. Todas essas técnicas, todas essas estratégias, todas essas palavras que eu estou te ensinando só vão funcionar de verdade se você genuinamente acreditar
que é valiosa, que merece amor, que merece devoção, que é uma mulher incrível que qualquer homem teria sorte de ter ao lado. Porque se você está fazendo tudo isso vindo de um lugar de desespero, de medo de perder ele, de sensação de que não é boa o suficiente, isso vai transparecer. O cérebro dele vai captar essa energia de escassez, de desespero, e isso não é atraente, isso não cria conexão saudável. Mas se você está fazendo isso vindo de um lugar de abundância, de eu sou incrível e eu escolho compartilhar essa incrível mulher que sou com você, isso muda completamente a dinâmica. Então, antes de você aplicar qualquer coisa que eu ensinei aqui, eu preciso que você faça um trabalho interno. Eu preciso que você olhe para si mesma e reconheça o quanto você é valiosa. Olha tudo que você faz, olha tudo que você é, olha todas as qualidades que você tem. Você é inteligente, você é forte, você é capaz, você é bonita do seu jeito único, você é valiosa, você é digna de amor e devoção. E quando você genuinamente acredita nisso, quando você opera a partir desse lugar de conhecer o próprio valor, tudo muda. A forma como você se comunica muda, a energia que você emite muda, a forma como você se posiciona no relacionamento muda. E isso é extremamente atraente, isso é extremamente poderoso. Isso é o que faz um homem olhar para você e pensar: eu tenho muita sorte de ter essa mulher na minha vida. Então sim, use as técnicas que eu te ensinei. Diga as palavras certas, nos momentos certos. Crie conexão profunda durante a intimidade. Mas faça tudo isso sabendo que você é o prêmio, que você é valiosa e que ele tem sorte de ter você. Porque essa é a verdade, minha querida. É incrível. E qualquer homem que tenha você ao lado dele deveria acordar todos os dias agradecendo por isso. E agora eu quero te dar algumas frases específicas, alguns exemplos concretos que você pode adaptar para a sua realidade e para o seu relacionamento. Lembra, não é para decorar e repetir mecanicamente, é para você entender o princípio e adaptar para o que é genuíno para você. Durante a intimidade, especialmente naquele momento de conexão máxima, você pode dizer: ninguém nunca me fez sentir assim, só você. Isso ativa exclusividade, validação e cria uma marca única no cérebro dele. Você pode dizer: eu me sinto completa quando estou assim com você. Isso ativa o instinto dele de ser necessário, de ser importante, de preencher algo em você que ninguém mais preenche. Você pode dizer: eu confio em você completamente, eu me sinto tão segura nos seus braços. Isso ativa o instinto protetor, a vasopressina, o desejo de ser o porto seguro de alguém. Você pode dizer: eu penso nisso o dia todo, eu fico louca de vontade de estar assim com você. Isso mostra desejo ativo, antecipação e valida a masculinidade dele de uma forma profunda. Você pode dizer: você me conhece de uma forma que ninguém mais conhece e vê parte de mim que ninguém mais vê. Isso cria intimidade exclusiva, cria a sensação de que vocês têm algo único que não pode ser replicado. Ou você pode dizer: eu te escolho, hoje e sempre, eu te escolho. Isso mostra que não é hábito, não é obrigação, é escolha ativa. E isso aumenta o valor percebido exponencialmente. Você pode dizer: eu sou tão grata por você, por tudo que você é, por tudo que você faz. Isso ativa apreciação, validação e cria motivação para continuar sendo esse homem. Ano dessas Gianas de uma forma que assusta, de uma forma que eu nunca amei ninguém. Isso mostra profundidade emocional, vulnerabilidade e cria conexão em um nível muito profundo. Mas lembra, essas são apenas sugestões. O que importa é que seja genuíno para você, que reflita o que você realmente sente. É o porquê autenticidade é a base de tudo. Sem autenticidade, são apenas palavras vazias. Com autenticidade, são ferramentas poderosas de conexão profunda. E agora eu quero falar sobre algo que muitas mulheres me perguntam: e se eu fizer tudo isso e ele não responder da forma que eu espero? E se eu me abrir assim e ele não corresponder? Olha, essa é uma possibilidade e eu preciso ser honesta com você. Nem todos os relacionamentos podem ser salvos, nem todos os homens vão responder da forma ideal. Mas aqui está a verdade. Se você fizer tudo isso, se você se abrir genuinamente, se você criar
espaço para conexão profunda, e ele consistentemente não responder, não se conectar, não valorizar, então você tem informação valiosa. Você tem a informação de que talvez esse não seja o relacionamento certo para você, de que talvez você mereça alguém que valorize o que você está oferecendo, porque olha, você é valiosa demais para ficar em um relacionamento onde você está se esforçando, se abrindo, se entregando e não está recebendo reciprocidade. Você merece um homem que veja o seu valor, que aprecie o que você oferece, que corresponda à profundidade da conexão que você está criando. Então, sim, use essas ferramentas, aplique essas técnicas, crie conexão profunda. Mas também preste atenção na resposta dele. Se ele responder positivamente, se ele se conectar, se ele valorizar, maravilhoso, você está no caminho certo para criar um relacionamento profundo e duradouro. Mas se ele consistentemente não responder, se ele não valorizar, se ele não corresponder, então talvez seja a hora de reavaliar se esse é o relacionamento onde você quer investir a sua energia. Porque você é valiosa demais para ficar mendigando atenção, mendigando amor, mendigando conexão. Você merece um homem que veja o quanto você é incrível e que se sinta grato todos os dias por ter você na vida dele. Agora, vamos falar de algo prático. Como você começa a implementar tudo isso? Porque eu sei que pode parecer muito, pode parecer intimidador, pode parecer difícil saber por onde começar. Então, vou te dar um plano simples e prático. Primeiro, você vai começar trabalhando em você mesma, na sua autoestima, na sua conexão com a sua própria sexualidade, porque tudo isso que eu te ensinei só funciona se vem de um lugar de força interior, de conhecimento do próprio valor. Então, dedica um tempo para se reconectar com quem você é, com o quanto você é valiosa, com a sua própria sexualidade e sensualidade. Segundo, você vai começar a prestar mais atenção nos momentos de intimidade com ele, em vez de estar com a cabeça em 1000 lugares, preocupada com a lista de compras ou com o que precisa fazer amanhã, você vai praticar estar presente, sentindo cada sensação, cada emoção, cada momento de conexão. Terceiro, você vai começar a experimentar com comunicação. Não precisa dizer tudo de uma vez, não precisa fazer um discurso elaborado. Comece simples. E comece dizendo uma frase, uma coisa genuína que você sente, vê como ele responde, é como você se sente dizendo isso. E vai construindo a partir daí. Quarto, você vai prestar atenção no timing. Lembra que eu falei sobre aquela janela pré-clímax onde o cérebro dele está mais receptivo? É ali que você vai focar a comunicação mais profunda. Não precisa ser perfeito, não precisa acertar exatamente o momento certo toda vez. Mas ter essa consciência já vai fazer uma diferença enorme. Quinto, você vai cuidar do pós-intimidade. Fica ali mais alguns minutos, mantém a conexão física e emocional, faz dessa transição algo suave e amoroso, em vez de abrupto. Isso vai fazer uma diferença enorme em como ele processa e armazena aquela experiência. E sexto, você vai ser consistente. Isso não é algo que você faz uma vez e pronto, resolveu. É uma prática, é um hábito que você constrói ao longo do tempo. Cada vez que vocês têm intimidade, você vai aplicar essas ferramentas, vai criar conexão profunda, vai fortalecer os vínculos neurológicos entre vocês. E aqui está algo importante, você vai perceber mudanças. Talvez não imediatamente, talvez não da noite para o dia, mas você vai perceber que ele começa a te olhar diferente, começa a te tratar diferente, começa a ser mais presente, mais conectado, mais apaixonado, porque você está literalmente reprogramando o cérebro dele para te ver como a mulher mais importante da vida dele, como a fonte de prazer e conexão mais profunda que ele tem. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que no processo de fazer isso por ele, de criar essa conexão profunda, você também vai se transformar. Você vai se reconectar com a sua própria sexualidade, com a sua própria sensualidade, com o seu próprio poder como mulher. Você vai se sentir mais confiante, mais conectada, mais viva, porque intimidade profunda e genuína não beneficia apenas ele, beneficia você também. Então, isso não é sobre você se sacrificar,
Não é sobre você fazer algo apenas para agradar ele. É sobre você criar uma conexão profunda que nutre vocês dois, que faz vocês dois se sentirem vistos, valorizados. É sobre construir um relacionamento onde vocês dois se sentem plenos, onde vocês dois escolhem estar ali todos os dias. E agora eu quero falar sobre algo que pode estar passando pela sua cabeça. Mas, Ana Beatriz, isso não é manipulação? Eu não estou manipulando ele a usar essas técnicas? Olha, essa é uma pergunta legítima e eu vou te responder com toda honestidade. Manipulação é quando você usa técnicas para conseguir algo que beneficie algo, 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 que beneficie algo. O que eu estou te ensinando não é isso. Eu estou te ensinando a comunicar genuinamente o que você sente de uma forma que o cérebro dele está mais preparado para receber. Eu estou te ensinando a criar conexão real baseada em vulnerabilidade genuína, apreciação real, desejo verdadeiro. E você está dizendo coisas que não sente, se está fingindo emoções que não tem, aí sim seria manipulação. Mas se você está usando essas ferramentas para expressar genuinamente o que você sente, para criar conexão real, para fortalecer um relacionamento que você genuinamente quer que funcione, isso não é manipulação. Isso é comunicação inteligente e estratégica. Pensa assim, quando você aprende a se comunicar melhor no trabalho para ser mais efetiva, isso é manipulação? Não, é competência comunicativa. Quando você aprende a falar com seus filhos de uma forma que eles entendam melhor, isso é manipulação? Não, é parentalidade efetiva. A mesma forma, quando você aprende a se comunicar com o seu parceiro de uma forma que cria conexão mais profunda, isso não é manipulação, é inteligência relacional. E olha, homens também usam técnicas, também aprendem estratégias, também buscam formas de serem mais efetivos em relacionamentos. A diferença é que muitas vezes eles fazem isso de forma inconsciente, ou aprendem com outros homens, ou simplesmente tentam e erram até descobrir o que funciona. O que eu estou fazendo é te dar um atalho, te dar conhecimento baseado em neurociência e psicologia para que você não precise ficar tentando e errando por anos. Então não precise, não é manipulação, isso é empoderamento. Isso é você se equipar com ferramentas para criar o tipo de relacionamento que você quer ter. E não tem nada de errado com isso. Agora, eu quero compartilhar com você algumas histórias reais de mulheres que aplicaram esses princípios e viram transformações incríveis nos relacionamentos delas. Obviamente vou manter a confidencialidade e mudar detalhes identificadores, mas as essências dessas histórias são reais. Tinha uma paciente minha, vamos chamá-la de Carla, 52 anos, ela veio ao meu consultório completamente desesperada porque sentia que o marido estava se distanciando, que a intimidade tinha virado uma obrigação mecânica, que eles estavam mais como colegas de quarto do que como um casal apaixonado. Ela tinha certeza de que ele estava interessado em outra pessoa. Tinha todos os sinais. Distante, sempre no celular, sem interesse e intimidade. Trabalhamos juntas por alguns meses e uma das coisas que eu ensinei para ela foram exatamente esses princípios que eu tô te ensinando agora. No começo ela estava cética, achava que era tarde demais, que o relacionamento já estava perdido, mas ela decidiu tentar, decidiu se abrir para a possibilidade de que ainda dava para reconectar. E sabe o que aconteceu? Em poucas semanas, ela começou a perceber mudanças. O marido começou a ser mais presente, mais carinhoso, mais interessado. A intimidade que tinha virado obrigação mecânica voltou a ter paixão, conexão, profundidade. E alguns meses depois, ele disse para ela, completamente espontaneamente, que sentia que tinha se apaixonado por ela de novo, que não sabia explicar o que tinha mudado, mas que se sentia mais conectado com ela do que tinha se sentido em anos. O que tinha mudado? Ela tinha começado a aplicar esses princípios. Ela tinha começado a se comunicar de forma vulnerável e genuína durante a intimidade. Ela tinha começado a expressar desejo, apreciação. Ela tinha começado a estar presente, a criar conexão real, em vez de apenas ir no automático. Outra história, uma paciente que vou chamar de Beatriz, 47 anos, em um relacionamento de 10 anos, ela sentia que tinha virado completamente invisível para o parceiro,
que ele prestava mais atenção no celular do que nela, que a vida sexual deles era praticamente inexistente. Ela estava considerando seriamente terminar o relacionamento porque sentia que não tinha mais nada ali. Trabalhamos juntas e eu a desafiei a tentar aplicar esses princípios por 3 meses antes de tomar qualquer decisão sobre terminar. Ela concordou, meio que sem muita esperança, mas concordou. E o que aconteceu foi uma transformação completa. O parceiro dela, que estava completamente desconecta, começou a buscar mais intimidade, começou a ser mais presente, começou a tratá-la de forma completamente diferente. E quando eu perguntei para ela que ela achava que tinha feito a diferença, ela disse algo muito interessante. Eu acho que eu tinha parado de ser uma mulher e tinha virado apenas uma função na vida dele. Quando eu comecei a me reconectar com a minha própria sexualidade, quando eu comecei a me comunicar de forma vulnerável e genuína, eu voltei a ser uma mulher para ele, não apenas alguém que cuida da casa e resolve problemas. Isso é tão profundo, tão verdadeiro. Muitas vezes, em relacionamentos longos, a gente vira função. A mãe dos filhos, a pessoa que cuida da casa, a pessoa que resolve problemas. E a gente esquece de continuar sendo mulher, de continuar sendo sexual, sensual, vulnerável, apaixonada. E quando a gente se reconecta com isso, quando a gente volta a ser mulher em toda a plenitude da palavra, tudo muda. Essas histórias são para te mostrar que não importa há quanto tempo você está no relacionamento, não importa o quão distante as coisas possam parecer agora. Sempre tem possibilidade de reconexão, sempre tem possibilidade de transformação. E se você estiver disposta a se abrir, a se vulnerabilizar, a aplicar esses princípios de forma genuína e consistente. Agora eu quero falar sobre algo que é muito importante. O que fazer se você tem inseguranças sobre o seu corpo, sobre a sua aparência, sobre se você é atraente o suficiente. Porque eu sei que muitas mulheres, especialmente na faixa dos 45 aos 60 anos, têm inseguranças sobre o corpo que mudou, sobre a pele que não é mais tão firme, sobre os quilos a mais, sobre as marcas do tempo. E eu vou te dizer algo que pode ser difícil de acreditar no começo, mas que é absolutamente verdadeiro. Para o cérebro masculino, especialmente em um relacionamento estabelecido, a conexão emocional e a confiança sexual são muito mais importantes do que a perfeição física. Um homem vai escolher uma mulher confiante que se entrega genuinamente, que cria conexão profunda sobre uma mulher fisicamente perfeita, mas insegura e desconectada, todas as vezes. Então, se você tem insegurança sobre o corpo, eu entendo, eu realmente entendo. Mas não deixe essas inseguranças te impedirem de criar conexão profunda. Porque quando você está ali, naquele momento de intimidade, se entregando genuinamente, dizendo as coisas certas, criando conexão emocional profunda, ele não está pensando na sua celulite, ele não está pensando nos seus quilos a mais, ele não está pensando nas suas rugas. Ele está completamente absorvido na experiência, completamente conectado com você. E aqui está um segredo. Quanto mais você se aceita, quanto mais você se sente confiante no seu próprio corpo, mais atraente você se torna. Porque confiança é sexy, autoaceitação é sexy, uma mulher que se sente bem na própria pele é irresistivelmente atraente, independentemente de quantos quilos ela tem ou de quantas rugas ela tem. Então trabalha na sua autoaceitação, olha para o seu corpo não como algo que precisa ser perfeito, mas como veículo através do qual você experimenta prazer, conexão, vida. Olha para as marcas do tempo, não como defeitos, mas como evidências de uma vida vivida, de experiências acumuladas, de sabedoria ganha. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue se aceitar genuinamente, isso muda completamente a forma como você se apresenta na intimidade. Você para de ficar preocupada em esconder isso ou aquilo, você para de ficar tensa pensando no que ele está vendo e você consegue estar presente, consegue se entregar, consegue criar conexão real. E isso é infinitamente mais atraente do que qualquer corpo perfeito poderia ser. Agora eu quero te dar mais algumas dicas práticas sobre coisas que você pode fazer fora dos momentos de intimidade para fortalecer a conexão
e preparar o terreno para que esses momentos de intimidade sejam ainda mais poderosos. Primeiro, cultiva a antecipação. Durante o dia você pode mandar uma mensagem para ele dizendo que está pensando nele, que está com saudade, que está ansiosa para estarem juntos à noite. Isso cria antecipação no cérebro dele, faz ele começar a pensar nisso, e quando vocês finalmente estão juntos, a conexão é muito mais intensa porque já estava sendo construída ao longo do dia. Eu sei que com a correria do dia a dia, com filhos, com trabalho, com 1000 responsabilidades, é fácil deixar a intimidade acontecer de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer condição. Após investir um pouquinho, criar uma atmosfera agradável faz uma diferença enorme. Pode ser só apagar as luzes e acender uma vela, pode ser colocar uma música que vocês gostam, pode ser simplesmente garantir que vocês têm privacidade e não vão ser interrompidos. Terceiro, desconecta das distrações. Celulares longe, televisão desligada, porta trancada se tem filhos em casa. Cria um espaço onde vocês dois podem estar completamente presentes um com o outro. Isso parece simples, mas faz uma diferença gigantesca na qualidade da conexão. Quarto, cuida de você mesma. Não porque você precisa estar perfeita, mas porque quando você se sente bem consigo mesma, quando você se cuidou, quando você está se sentindo bonita do seu jeito, você se apresenta de forma mais confiante, mais aberta, mais presente. Então toma aquele banho relaxante, passa aquele creme que você gosta, veste aquela roupa que te faz sentir bonita, não para ele, para você, porque quando você se sente bem consigo mesma, tudo flui melhor. E quinto, comunica fora da intimidade também. Não deixe a comunicação profunda acontecer apenas durante a intimidade. Cria momentos ao longo do dia, ao longo da semana, onde vocês conversam de verdade, onde vocês se conectam emocionalmente, onde vocês compartilham o que estão sentindo, pensando, vivendo. Porque quanto mais forte é a conexão emocional no dia a dia, mais profunda é a conexão durante a intimidade. Agora, eu quero falar sobre algo que algumas de vocês podem estar pensando, mas Ana Beatriz, e se o problema não for só falta de conexão? E se ele realmente estiver interessado em outra pessoa? E se já tiver acontecido uma traição? Olha, essas são situações mais complexas e eu não vou te dizer que simplesmente aplicar essas técnicas vai resolver magicamente tudo. Se houve traição, se há problemas mais profundos no relacionamento, vocês provavelmente vão precisar de ajuda profissional, de terapia de casal, de um trabalho mais aprofundado. Mas mesmo nesses casos, esses princípios que eu estou te ensinando são fundamentais. Porque mesmo que vocês estejam fazendo terapia, mesmo que estejam trabalhando em problemas mais profundos, vocês ainda precisam reconstruir a conexão, ainda precisam criar novos padrões de intimidade e comunicação. Então, essas ferramentas que eu estou te dando não são uma solução mágica para todos os problemas, mas são componentes fundamentais de qualquer relacionamento saudável e apaixonado. Use elas como parte de um trabalho maior de reconstrução e fortalecimento do relacionamento. E agora, chegando ao final desse nosso encontro, eu quero te deixar com algumas reflexões finais. Primeiro, lembra que você é valiosa. Você não precisa dessas técnicas porque você não é boa o suficiente. Você precisa dessas técnicas porque relacionamentos são complexos, porque comunicação efetiva é uma habilidade que se aprende, porque entender como o cérebro funciona te dá ferramentas mais poderosas para criar a conexão que você quer. Segundo, lembra que isso é sobre criar algo bonito para vocês dois, não sobre você se sacrificar ou se diminuir. Quando você cria conexão profunda, quando você se comunica de forma vulnerável e genuína, vocês dois se beneficiam, vocês dois crescem, vocês dois se sentem mais plenos. Terceiro, lembra que isso é uma prática, não uma performance única. Você não vai aplicar isso uma vez e pronto, resolveu para sempre. É algo que você vai cultivar, que você vai praticar, que você vai refinar ao longo do tempo. E quanto mais você pratica, mais natural vai ficando, mais genuíno vai ficando, mais poderoso vai ficando. Quarto,
Lembra que você merece um relacionamento onde você se sente amada, desejada, valorizada, e você está aplicando tudo isso e não está recebendo reciprocidade? Se você está se abrindo e não está sendo correspondida, você tem permissão para reavaliar se esse é o relacionamento certo para você. Porque você é valiosa demais para ficar em um lugar onde você não é valorizada. E quinto, lembra que você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de mulheres passando pelas mesmas coisas que você, tendo as mesmas dúvidas, enfrentando os mesmos desafios. E quanto mais a gente conversa sobre isso, quanto mais a gente compartilha conhecimento e experiências, mais fortes todas nós ficamos. Então, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Se inscreve no canal, ativa as notificações, participa nos comentários, conta para mim como foi aplicar essas técnicas, conta suas dúvidas, conta suas vitórias, porque eu estou aqui para te apoiar, para te dar mais ferramentas para continuar essa conversa. E lembra, minha querida, você é uma mulher incrível, poderosa, valiosa, e tem tudo o que precisa dentro de você para criar o relacionamento dos seus sonhos. Essas ferramentas que eu te dei hoje são apenas isso, ferramentas. O poder real está em você, na sua capacidade de amar, de se conectar, de se entregar genuinamente. Então vai lá e brilha, vai lá e cria a conexão profunda que você merece. Vai lá e mostra para o seu homem o quanto ele tem sorte de ter você. Porque ele realmente tem. E quando você aplica tudo isso que eu te ensinei, quando você se comunica de forma vulnerável e poderosa durante a intimidade, você está dando a ele o maior presente que ele poderia receber, a oportunidade de se conectar profundamente com uma mulher incrível que é você. E eu garanto pra você, quando você faz isso, quando você diz as coisas certas enquanto ele tá dentro de você, quando você cria essa conexão profunda e indelével, ele nunca mais vai olhar para outra mulher da mesma forma. Porque o cérebro dele vai estar completamente reprogramado para te ver como uma fonte de prazer, conexão e amor mais profunda que ele tem. E isso, minha querida, isso é poder real. Isso é você assumindo o controle da sua vida amorosa, da sua intimidade, do seu relacionamento. Então, obrigada por ter ficado comigo até aqui, obrigada por ter confiado em mim para te guiar nessa jornada. Eu torço por você, eu acredito em você e eu sei que você vai criar coisas lindas no seu relacionamento. Até a próxima e lembra sempre, você é incrível exatamente como você é.